O que eu vou te contar é uma trama de sabotagem, crise institucional, abandono estatal e destruição em massa. Um crime biológico com consequências sociais, econômicas, ambientais e humanas devastadoras. Uma guerra silenciosa que destruiu vidas, espalhou miséria, afundou cidades inteiras e que até hoje permanece impune. Essa história real não aconteceu na Síria, nem em Israel. Ela aconteceu aqui, no Brasil, e teve como palco o sul da Bahia, um dos lugares mais férteis, prósperos e culturalmente marcantes da nossa história recente. Essa é a história da introdução criminosa da vassoura de bruxa nas plantações de cacau da Bahia. Mas não é só isso. É a história de como uma ação deliberada, planejada, arquitetada e executada com precisão cirúrgica levou ao colapso de uma das regiões mais ricas do país. É um caso que revela a vulnerabilidade das nossas fronteiras agrícolas, a fragilidade do nosso Estado e a inércia criminosa diante de um dos maiores atentados agroterroristas da história da América Latina. O cacau não era apenas uma fruta, era uma identidade, era cultura, era economia, era poder. Cidades como Ilhéus, Itabuna, Uruçuca e Camaquã pulsavam como motores agrícolas que alimentavam não apenas a economia baiana, mas boa parte do Brasil. O sistema Cabruca, símbolo de produção sustentável, fazia dos cacaueiros uma extensão viva da Mata Atlântica. Ali, sob a sombra da floresta, crescia o alimento dos deuses, Theobroma cacau, e florescia uma sociedade inteira. Jorge Amado eternizou esse tempo em livros como Cacau e Gabriela Cravo e Canela. Mas nada disso era só literatura. O cacau transformava realidades, gerava empregos, sustentava famílias, alimentava escolas, financiava estradas e enchia os portos de exportação. No final da década de 70, o Brasil era o segundo maior produtor mundial de cacau. Exportava, sobrava. A Bahia vivia seu auge. Mas, como toda a riqueza no Brasil, bastou virar símbolo de poder para atrair o olhar da destruição. Foi nesse cenário que começou a conspirar o que hoje chamamos de o crime biológico da vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é causada por um fungo, Moniliophtora perniciosa. Nativo da Amazônia, esse patógeno se desenvolve nas células jovens da planta, deformando seus brotos e impedindo a frutificação. Quando a doença atinge uma árvore, ela seca os galhos, desfigura os frutos e mata lentamente a produtividade. Era uma ameaça conhecida, mas distante, e o sul da Bahia sempre esteve protegido, até 1989. Foi naquele ano que os primeiros focos surgiram misteriosamente em duas cidades separadas por dezenas de quilômetros, Uruçuca e Camaquã. Isso levantou o primeiro alerta entre técnicos e produtores. Como o fungo teria se espalhado tão rapidamente em pontos não contíguos? E foi então que começaram a aparecer as pistas, galhos infectados amarrados em árvores saudáveis. Em algumas fazendas, os ramos estavam presos com cipós, como se alguém com pleno conhecimento técnico tivesse feito aquilo de propósito. E fizeram. Foi uma ação criminosa, premeditada, calculada. Ainda hoje não se sabe exatamente o que causou. Teria sido um ataque idealizado por forças estrangeiras? Um crime político? Um criminoso psicopata? Talvez nunca saberemos. Mas a versão mais aceita diz que foi a Operação Cruzeiro do Sul. O nome parece tirado de um thriller policial. Mas Operação Cruzeiro do Sul é o nome dado por um dos próprios suspeitos envolvidos na sabotagem. Um agrônomo, funcionário da CEPLAC e morador de Itabuna, confessou anos depois, em carta enviada à revista Veja, que havia participado da introdução proposital da praga. Segundo ele, o objetivo era impedir que a CEPLAC fosse extinta. A Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, é um órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A CEPLAC foi criada em 1957 para ajudar a recuperar a economia do cacau durante uma grave crise. A lógica era perversa. Se a praga se alastrasse, o órgão ganharia relevância nacional como salvador da lavoura. O funcionário da CEPLAC relatou que fez várias viagens a Rondônia, coletou galhos infectados, transportou-os de carro até a Bahia e os implantou em plantações específicas. Um crime perfeito, um terror invisível e, até hoje, sem punição.
Mesmo com uma confissão pública, documentos sumiram, fotos desapareceram dos arquivos da CEPLAC e o caso foi arquivado. Em 2011, tudo terminou como tantas histórias brasileiras, com impunidade. Agora um adendo. Não se trata de uma acusação ou imputação de responsabilidade a alguém ou a algum órgão, e sim trazer à tona as informações disponíveis e públicas. E outra questão é que é difícil acreditar que um ataque agroterrorista dessa magnitude tenha tido um motivo tão simples. Paira cheiro de algo maior por trás. Mas, como foi dito, o caso foi arquivado e talvez nunca saberemos a verdade. Meus amigos, Brasil sendo Brasil, infelizmente. Pois poucos sabem, mas o chocolate que chega à prateleira do supermercado é o último elo de uma cadeia que começa muito longe dali, em plantações tropicais quase invisíveis para o mundo financeiro. O cacau, enquanto semente, é negociado como commodity. Isso significa que seu valor não é apenas determinado pelo sabor, pela qualidade, pela colheita, mas por especuladores, fundos de investimento, índices futuros e, muitas vezes, por grandes conglomerados interessados em manter o controle do mercado. Durante a crise da vassoura de bruxa, o Brasil saiu do jogo, e quem entrou com força foram Costa do Marfim e Gana, países que hoje concentram cerca de 60% da produção mundial. Mas o curioso é que, embora produzam, não controlam os preços. Quem dita o ritmo do mercado são multinacionais como Barry Callebaut, Cargill, Nestlé, Mars, Hershey's, Mondelez. Elas compram barato, estocam, manipulam oferta e demanda, e muitas vezes sufocam produtores com contratos injustos num sistema global que se assemelha a uma nova forma de colonialismo. Você acha que é coincidência o Brasil, um dos maiores produtores de conhecimento agrícola do mundo, ter perdido espaço justo no momento em que sua indústria interna de chocolate começava a crescer? Justo quando a agroindústria brasileira poderia passar de exportadora de matéria-prima para produtora de bens de valor agregado? O que aconteceu nos anos seguintes à chegada da vassoura de bruxa pode ser descrito como um colapso em câmera lenta. Mais de 600 mil hectares de plantações foram destruídos. O que antes era sinônimo de riqueza virou território fantasma. A lavoura cacaueira, orgulho da Bahia, simplesmente apodreceu de dentro para fora. Os galhos que antes seguravam frutos saudáveis agora exibiam apenas deformações secas, retorcidas, como braços amputados de uma civilização em decadência. Em poucos anos, mais de 200 mil pessoas perderam seus empregos. Famílias foram expulsas da terra que cultivaram por gerações. A decadência não foi apenas agrícola. Foi social, foi humana, foi cultural. Cidades que giravam em torno do cacau entraram em colapso. Itabuna, Ilhéus, Camaquã viram seu comércio definhar, suas escolas esvaziarem, suas feiras se apagarem. E com a fome veio o desespero. E com o desespero veio o êxodo. Gente que antes vivia da terra passou a disputar espaço nos bolsões de miséria das periferias urbanas. Os números são brutais. Cerca de 800 mil pessoas deixaram o campo. Uma diáspora rural provocada não pela seca, não por falta de tecnologia, mas por um crime. Hoje, mais de 90% dos produtores da região estão endividados. Muitos não têm acesso sequer ao crédito básico. São prisioneiros de uma crise que não provocaram, mas que pagam com suor, lágrimas e, em alguns casos, a própria vida. Apesar das evidências, os galhos amarrados, os testemunhos, os relatórios da CEPLAC, os estudos técnicos, a confissão pública, ninguém foi preso, nenhum julgamento, nenhuma punição, nenhuma indenização, nenhuma comissão de verdade, nenhuma CPI foi instaurada até hoje. Apenas promessas vazias e uma cortina de silêncio abafando uma tragédia nacional. E o mais chocante, essa história, que deveria ser estudada em todas as escolas de agronomia, em todos os cursos de geopolítica agrícola, em todos os congressos de segurança alimentar, continua sendo ignorada. Até hoje, milhões de brasileiros não fazem ideia de que o chocolate que consomem é importado. Não porque não tenha terras, nem porque faltem agricultores, mas porque sabotaram sua lavoura. A produção nacional, que um dia ultrapassou as 450 mil toneladas por ano, caiu para cerca de 200 mil.
O Parque Industrial Brasileiro, por sua vez, tem capacidade para processar mais de 300 mil toneladas. Só a Bahia, ainda hoje, consegue processar 275 mil, mas o Brasil não consegue produzir o suficiente para abastecer sua própria economia. Agora, vamos ampliar o foco. O que aconteceu na Bahia não é um caso isolado, é parte de uma realidade mais ampla, o agroterrorismo. Um tipo de ataque que não visa diretamente matar pessoas, mas desestabilizar economias inteiras por meio do campo. É guerra de quinta geração e é real. Quer exemplos? Em 1989, nos Estados Unidos, um grupo ecológico radical ameaçou contaminar o suprimento de laranjas da Flórida com bactéria Salmonella. Embora a ameaça tenha sido contida, causou pânico, prejuízos milionários e uma corrida regulatória. E mais recentemente, a Rússia acusou a Ucrânia de espalhar patógenos agrícolas no Donbass, enquanto os ucranianos acusam a Rússia de bombardear armazéns de sementes e destruir intencionalmente infraestrutura agrícola. É geopolítica pura. E o Brasil, com suas fronteiras agrícolas abertas, com seu sistema de biossegurança fragilizado, com suas florestas biodiversas e sua elite política desatenta, é um alvo perfeito. E agora que você chegou até aqui, me diga, quantas vezes você já ouviu essa história? Quantas aulas de geografia agrícola te explicaram isso? Pois é, por isso, compartilhe essa história. Espalhe essa verdade. Parabéns por ter assistido até o final. Eu sou Gabriel Sorrentino, economista e especialista em dinâmicas geoeconômicas. Toda semana temos 2 vídeos com conteúdos profundos, mas explicados de forma leve e fácil de entender. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e nos ajude a espalhar esse conhecimento para mais pessoas.